A paz do Senhor, irmãos. Aqui é do canal Arrebatamento Está Próximo, Vigie. Eu gostaria de contar um sonho que eu tive quando eu comecei a caminhar com o Senhor Jesus Cristo, aos meus 18 anos, mais ou menos, em que eu não entendia o que era a salvação do Senhor. E Deus, Ele me deu um sonho certa vez, em que eu estava numa rua, andando, e eu era como se tivesse duas de mim. Uma estava numa calçada, sentada, vestida de mendiga, toda suja, com os cabelos sujos, desgrenhados, as unhas pretas, os pés pretos de calçada, de asfalto, de rua, de andar descalço, a pele toda suja de poeira. Era uma coisa horrorosa, um mendigo que parece que nunca tomou um banho. E a outra era eu também, mas estava de pé, com vestes brancas, reluzentes, muito limpas, e apontava para mim, que estava sentada na calçada, vestida de mendiga, e dizia: "Mas eu nunca fui uma mendiga, por que eu estou vestida assim?" E o sonho foi esse: acordei e durante uma semana isso ficou no meu coração, eu sem entender o que era. Nessa época, irmãos, eu não conhecia a palavra do Senhor, nada. Comecei a ler a Bíblia, mas eu não sabia o que era salvação. Não entendia muita coisa. E nunca tinha lido a Bíblia toda. Comecei a ler e conhecer as histórias bíblicas e gostava muito de ouvir as histórias do Velho Testamento e comecei a ler o Novo Testamento, mas não tinha entendimento. É como uma criança conhecendo e tomando leite, sem saber o que era salvação. E eu ficava triste que nessa época meu pai, ele bebia muito e eu queria que ele parasse de beber e fosse para a igreja. E para mim, isso de ir na igreja transformaria a vida da minha família toda. E Deus conhecia meu coração, sabia o que eu desejava do meu íntimo. Durante uma semana eu fiquei com esse sonho no meu coração e sem entender o que era, porque eu não sabia o que significava. Aí, vindo da igreja à noite, porque a gente naquele tempo andava muito a pé para ir à igreja, eu andava a pé durante a noite, eu vi um homem deitado na calçada e com a cabeça no asfalto. E eu fiquei preocupada, porque a cabeça estava onde os ônibus passavam, ali era um lugar de muito movimento. E eu corri até ele e falei assim: "Moço, levanta daí, porque senão um ônibus pode passar na tua cabeça e você sair até machucado ou morto, ou morrer." Aí aquele homem foi levantando, foi conversando assim meio... E eu vi que ele estava com cheiro de álcool, ele devia de ser um bêbado. Mesmo assim ele saiu, levantou e começou a cambalear, andando assim para o meu lado e falando umas palavras desconexas, mas eu saí na frente rapidamente e até mesmo com temor, porque ele não era um mendigo só, ele também era um bêbado. E eu saí bem rápido, até mesmo correndo, e quando eu tive estava numa distância de segurança, eu me acalmei meu coração. E naquele instante, o Senhor, o Espírito Santo falou comigo: "Filha, você nunca foi uma mendiga. Você nunca realmente deitou numa calçada como aquele bêbado, aquele homem que estava na rua, sem se preocupar com a sua dignidade. Mas era assim que você era. Era assim que eu via você, antes de você ter Jesus Cristo como seu Salvador, antes de você ser lavada e remida pelo sangue de Jesus." E aquilo me impactou muito, irmãos, porque eu não conhecia a Bíblia. Eu não sabia que aquelas vestes brancas, tão lindas, tão brancas, tão reluzentes, eram as vestes de salvação. E a palavra do Senhor, ela fala muito das vestes. E eu comecei a ficar assim, querendo saber o que era essas vestes. E a palavra do Senhor fala em Apocalipse 22, no verso 14: "Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas." Apocalipse 3, 14 a 18 diz: "A igreja de Laodiceia." A igreja de Laodiceia, eu creio que é as etapas da igreja na terra, na face da terra. E a Laodiceia é a última igreja em que nós estamos vivendo hoje. E o Senhor Jesus, ele manda comprar ouro refinado
e vestes brancas, para que possa ter direito, né, a entrar na cidade santa. Então nós temos que ter as vestes lavadas, as vestes limpas. A palavra do Senhor ela é bem clara. Ele diz em Apocalipse 3:5, ao que vencer será vestido de vestes brancas. Ao que vencer. A igreja de Sardes era uma igreja que tinha muitas pessoas que estavam já com as vestes contaminadas, que estavam com as vestes sujas. E essa sujeira é o pecado, irmão. Essa sujeira é a pessoa que está fora da presença de Deus, já contaminando as suas vestes, já contaminando a sua vida, desviando da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sarde algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de teu Pai e diante dos teus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em Mateus 22 também fala das vestes, quando fala da parábola das bodas, em que o rei ele faz um banquete e chama seus servos. E depois de contar toda a história que acontece, durante as bodas, ele chamou várias pessoas, mandou os servos ir pelo caminho, chamar todos, bons e maus. E todos receberam vestes nupciais, mas tinha um que não tinha as vestes nupciais, e o rei, ele mandou tirar aquele homem que estava com as vestes fora do padrão que era as bodas, e lançar aquele homem fora, no lugar onde haveria pranto e ranger de dentes, que nós sabemos que é o inferno. Então o Senhor fala das vestes na palavra. As vestes brancas, elas simbolizam a santidade. Em Apocalipse 19, 6, 9, fala dos atos de justiça dos santos, que são vestes de linho fino, puro e resplandecentes. São as vestes brancas. O Senhor teve tanta misericórdia que, mesmo eu sem saber e sem conhecer a palavra do Senhor, Ele me deu esse sonho, onde eu estava com essas vestes brancas e tinha outra igual a mim, deitada numa calçada, vestida de mendiga, toda suja. E é assim que todos os que não aceitam o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, que não têm o sangue de Jesus para purificar os pecados, eles são vistos por Deus como imundos, como mendigos. As vestes de mendigos são trapos de imundícias, são a justiça própria. Mesmo que a pessoa tenha na terra roupas caras, casas, carros, coisas acumuladas, ela para Deus é como um mendigo, ela é imunda. Tem que ter o sangue de Jesus, tem que ter arrependimento. E o Senhor Jesus, Ele fala, bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida. Em Eclesiastes 9:8 também diz, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo na tua cabeça. A vontade de Deus, irmãos, é que tenhamos um estilo de vida santa. Em 1 Tessalonicenses 4:3-7, diz assim, que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. A imundícia, né, como o Senhor me mostrou, vestida de mendiga. Deus não nos chamou para as vestes imundas do pecado. A palavra também diz em Pedro, quem é santo, santifique-se ainda. Diz também que o Senhor nos chamou para a santificação. Diz também, sede santos, né, porque essa é a vontade do Senhor. O Senhor quer que nós tenhamos testemunho de vida, para que nós sejamos achados dignos de entrar, né, pela cidade, na cidade pelas portas. Ao que vencer, o Senhor sempre está falando nas igrejas, ao que vencer.
depois de nós crermos no Senhor Jesus, pela graça, de sermos salvos pela graça, porque não estou falando que nós não somos salvos pela graça, nós somos salvos pela graça, mas nós temos que ter uma vida digna de cristão, uma vida como o Senhor nos ensina, porque a vontade dele é que nós tenhamos um estilo de vida santa. Em todo tempo, sejam alvas as suas vestes. Aí nos preocuparmos, irmãos, a lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro, a nos arrepender de todo mal, de toda maldade, a ter dor por cometer coisas erradas, a ter dor ao fazer algo que não agrada ao Senhor. E a palavra do Senhor fala: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Perto está o Senhor, perto está a volta do Senhor Jesus. Vamos lavar as nossas vestes, vamos nos arrepender, vamos vigiar. Vamos vigiar. O próprio Senhor Jesus diz: lembra-te do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás que horas virei sobre ti. Vamos vigiar, porque ao que vencer será vestido de vestes brancas. E é isso, irmãos. Este sonho eu vejo como o Senhor me ensinando, mesmo eu não entendendo que a salvação, o Senhor me ensinou através daquele sonho, que as nossas vestes foram lavadas pelo sangue de Jesus. E nós temos que permanecer em crescer em graça, em crescer em conhecimento e também dar testemunho de cristãos nessa terra. A paz do Senhor, irmãos.